Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Abel Ferreira, o maior derrotado desse fim de temporada, ele deixou de faturar 66 milhões de reais, já te explico essa conta. Deixou de ganhar nos últimos dias 66 milhões de reais. Você que está em casa, já teve a oportunidade ao longo de toda a sua vida de ganhar 66 milhões? Pois saiba que foi essa bolada que o treinador português do Palmeiras desperdiçou entre sábado e quarta-feira. É que no contrato do Palmeiras com o Abel há a previsão de uma série de bônus milionários em caso de conquista de títulos. Se o Abel tivesse vencido a Libertadores no último sábado, ele receberia 12 salários, ou 36 milhões de reais. Já o título do Campeonato Brasileiro valeria ao Abel 10 salários, ou 30 milhões de reais. O Abel ganha 3 milhões de reais por mês no Palmeiras. Dessa maneira, o Abel encerra a temporada de 2025 num enorme prejuízo, deixando de faturar um caminhão de dinheiro. Só mais uma observação importante: o Abel vai renovar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. Uma das mudanças nesse novo contrato diz respeito à inexistência de multa rescisória. Se o Abel quiser ir embora, ele pode sair a qualquer momento, assim como o Palmeiras também pode demiti-lo. Mas aqui vem a parte importante: o salário será mantido e os bônus serão aumentados. O bônus do Campeonato Brasileiro em caso de título passa de 10 para 16 salários. A gente está falando de um prêmio de 48 milhões de reais para o Abel. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores nesse novo contrato com o treinador português, o Abel passa a ter direito a 20 salários, ou 60 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Já que você falou sobre isso, as pessoas, mas o que será esse papo de asterisco? Vamos mostrar o Abel Ferreira ontem, depois da vitória do Palmeiras sobre 3-0 sobre o Galo. Que temporada do Galo, hein? Meu Deus do céu. Toda vez que ele vai reconhecer uma derrota ou elogiar quem ganhou o seu adversário, ele coloca um mas, um porém. E agora, em vez do mais, do porém, vieram os asteriscos. Eu acho que, assim, se você perguntar para o torcedor do River Plate, para o Marcelo Gallardo, aquela primeira Libertadores do Abel contra o Santos, a passagem do Palmeiras para decisão, os lances do Allianz Parque, do River, os gols anulados, a situação, o River Plate e o Marcelo Gallardo provavelmente vão falar que aquele título tem um asterisco, né? Cada clube tem a sua história. Estou falando do primeiro, a gente pode pegar os outros todos. Nesse Campeonato Brasileiro, o grande asterisco é o jogo São Paulo e Palmeiras, certo? Esse não é um asterisco, é um, sei lá, qualquer outra recurso ortográfico para descrever o que foram aqueles 3 pontos conquistados pelo Palmeiras. E ele não se conforma com isso. Uma coisa é você discutir se o lance do Pulgar era para expulsão ou não. Outra coisa é dizer que o título do Flamengo tem um asterisco, né? Então eu acho que essa não cola. Cada vez que ele dá uma entrevista nesse ano, eu sinto ele quase admitindo estar em débito num clube que ele dominava a situação, que investiu 800 milhões e não ganhou. Não por asteriscos dos outros, por incompetência do Palmeiras, né? E o Palmeiras, eu não vou evocar o Felipe Luiz, que foi irônico naquela entrevista. O Palmeiras não dá para o Palmeiras reclamar de arbitragem, né? Lá atrás, foi lá atrás. E não dá mesmo, né, cara? Sinceramente, ao longo dessa era Abel, não dá, né? O Palmeiras não perdeu o Brasileirão, que são 38 rodadas, sobretudo o Brasileirão, e também não perdeu a Libertadores por asterisco. Perdeu porque o outro foi melhor, né? E esse ano, inclusive, perdeu os títulos menos importantes, aspas, porque o outro, aí não é o Flamengo, é o Corinthians, foi melhor. E ele perde uma temporada, acaba uma temporada justamente atrás dos seus principais rivais, estadual e interestadual. Corinthians e Flamengo. É uma temporada frustrante, embora não tenha sido um fracasso, porque o clube teve vice-campeonatos, é uma temporada, no mínimo, frustrante, sem asterisco. Mauro, me parece que essa forma do Abel reagir, né, a um fracasso no ano, que perdeu os 2 campeonatos, enfim, tudo, é ruim, inclusive para o Palmeiras. Talvez para ele mesmo, porque a não ser que ele esteja lá dentro falando, pessoal, tá uma porcaria isso aqui mesmo, mas lá fora a gente vai falar que é por causa de asterisco.
né? Se ele não tem essa autocrítica, talvez seja ruim para o Palmeiras e para ele, me parece. Eu acho que isso é reflexo da falta de questionamento do Palmeiras com relação ao trabalho do seu treinador. São 2 anos muito aquém. Lembrando que no ano passado o algoz foi o Arthur Jorge. 4 confrontos entre Botafogo e Palmeiras, 3 vitórias do Botafogo, 1 empate. Botafogo eliminou o Palmeiras da Copa Libertadores da América e jogando em situação absolutamente adversa numa terça-feira à noite no Allianz Parque, tendo que na quarta-feira viajar para Buenos Aires, no sábado decidir a Libertadores. O Botafogo foi até o campo do Palmeiras e venceu. Ali foi praticamente a decisão do campeonato, depois o título foi confirmado nas rodadas subsequentes contra o Internacional e contra o São Paulo. Ou seja, o algoz do Abel Ferreira foi Arthur Jorge, né? Outro português. Esse ano, o Filipe Luís. 3 confrontos, 3 derrotas. Uma atuação muito ruim na final da Libertadores. Tudo que foi dito antes foi muito mais crendice do que outra coisa, que tem plano, que vai dar truco, porque deixou o time em São Paulo, não levou para Porto Alegre, foi para Porto Alegre com um time reserva, perdeu de novo, né? Ficou aí mais de 5 horas sem fazer um gol. Os titulares não marcavam gol em ninguém, voltaram a marcar agora contra o Atlético Mineiro, que de nada adiantou. Então o Palmeiras teve uma reta final muito ruim e 2 temporadas muito aquém, contratações que foram feitas envolvendo muito dinheiro sem retorno técnico esperado nessa temporada. Se vai acontecer no futuro não sabemos. E o que me parece muito claro é que os 2 técnicos que levaram a melhor sobre o Palmeiras, no caso o ex do Botafogo, Arthur Jorge, e o atual do Flamengo, Filipe Luís, se mostraram muito mais capazes do que o técnico do Palmeiras. Treinadores melhores do que ele. E aqui no Brasil insistem em falar que ele é o melhor e tudo mais por conta de feitos que já estão no passado. São do ano retrasado para trás. Né? E sobre asterisco, nada a acrescentar depois do que o Arnaldo lembrou aí, aquele duelo contra o River Plate durante a pandemia na temporada 2020 da Copa Libertadores da América. Né? Eu acho até meio constrangedor esse tipo de coisa, sinceramente. Às vezes é preciso ter um amigo, né, para chegar e dar um toque. Fala isso não, cara. Fala isso não. Mas, enfim, é uma questão muito pessoal que cabe a ele. Mas o trabalho dele nesse momento não é bom e ele foi suplantado por 2 oponentes que levaram a melhor de forma categórica. Estou falando de 7 jogos, gente. 4 do Arthur Jorge contra o Abel, Botafogo contra Palmeiras, 3 vitórias, 1 empate e vitórias decisivas, porque eliminou da Libertadores e venceu o que era uma espécie de decisão do Brasileirão ano passado, o Botafogo do Arthur Jorge, e agora 3 vitórias do Filipe Luís em cima do Abel nesses confrontos. Sobre a história do Pulgar, acho que é bem ridículo, porque houve o lance do Rafael Veiga aos 13 minutos. A não ser que os jogadores do Palmeiras tenham uma licença para fazer esse tipo de entrada, porque já aconteceu do Andréas contra o Marcos Antônio no jogo contra o São Paulo, aconteceu do Gustavo Gomes contra o Wanderson no jogo contra o Cruzeiro e aconteceu em cima do Carrascal a entrada do Rafael Veiga a 13 minutos. Se o árbitro fosse rigoroso, o Palmeiras já aos 13 minutos ficaria com o jogador a menos. Nem sabemos se a jogada lá a situação, nem foi a jogada, né, estava parada, a situação envolvendo o Pulgar aconteceria, que o jogo assumiria um outro rumo, né? Se tivesse um jogador a menos tão cedo o time paulista. Esse que é o fato. E também tem todo o contexto, né? O Bruno Fux chutando a bola em cima do Arrascaeta não justifica a tolice cometida pelo chileno do Flamengo. Mas recortar isso aí, ignorar o que aconteceu há 13 minutos com aquela entrada fortíssima do Rafael Veiga em cima do Carrascal e falar, não, aquilo aí é disputa de bola, amigo. Aí já apareceu foto da canela do Fux machucada. Tem a foto da canela do Carrascal machucada. Aliás, canela do jogador machucado é a coisa mais normal do mundo. O cara joga a partida de futebol, ele vai sair com hematoma, com pancada, porque tem muita disputa de bola e algumas são mais fortes, até acidentais. Enfim, eu acho um tanto constrangedor isso aí. Eu acho que é bem constrangedor e reflete a falta de cobrança. No Palmeiras, aparentemente, ninguém tem condições, coragem, ou sei lá o quê, para questionar. E falar, por que o time está jogando tão mal? Por que foram dados todos esses jogadores e não apresentou o resultado esperado? Porque quando eu falo resultado, não é questão da colocação de ganhar um campeonato ou não, é o nível de bola mesmo. O futebol apresentado. Muito, muito, muito aquém. Muito aquém. Queria te ouvir também, Rodrigo, olhando para o Palmeiras. Precisa fazer uma análise lá dentro, né? Sobre isso, e não falar em asterisco, me parece. O Tironi, se a gente olhar as declarações que ele deu pós-final de Libertadores, faziam mais sentido, né? Ele estava admitindo ali que o time dele tá pior, reclamou da arbitragem, faz parte. Agora, agora do final do Brasileiro, me parece uma declaração mais ressentida, né? Ele tá com raiva, inclusive, né? Começa a arrumar uma... Tô falando que assim, a primeira parece mais o que o Arnaldo comentou, que ele admite meio que tá em débito, mas agora é uma coisa que ele meio que arrumou uma justificativa, que é dizer que tem um asterisco é dizer que teve algo de legal no título do Flamengo, né? O que, além de não fazer nenhum sentido, é de uma deselegância e de demonstrar que ele não sabe perder.
né? Ainda mais se a gente olhar a entrevista do Felipe Luiz, que fala o Abel é o número 1, quer dizer, você vê o que elogiando o rival e ele querendo dizer que o título do Filhado, todos os elogios que ele faz posteriormente, nada, né? Porque ele, na verdade, está dizendo que o título é ilegal quando ele perde no Vale. Então, eu acho que é muito deselegante, é uma mostra que ele não sabe perder, e é isso falando sobre a falta de questionamento. Eu acho que, por exemplo, se a gente for fazer uma descrição do trabalho do Abel, em geral, no Palmeiras, vai dizer, ó, muito vitorioso, mas você vai ter que ter um asterisco ali, que é, durante 2 anos, não tem sabido reinventar o time com muito investimento. Então tem um asterisco no trabalho do Abel. Ele precisa explicar o asterisco do trabalho dele, não esse que ele inventou. É, exatamente isso. O Palmeiras agora tem mais um jogo na temporada, mas já está planejando ano que vem e não vai investir de novo mais 700 milhões, né? Tem um time aí. Eu acho que a diferença em relação ao Flamengo, projetando o ano que vem, é que o time do Palmeiras ele tem jogadores frescos ainda, né? Acho que tem jogadores que podem, depende muito do trabalho do Abel, render mais do que renderam alguns recém-chegados, vários jovens. Então, de novo, não é falta de jogador a questão do Palmeiras, não, hein? Não é falta de jogador. Tirone, Oi. Uma última observação, desculpa te interromper, Arnaldo. Na entrevista da Libertadores, o Abel citou várias vezes o Luiz Felipe, técnico do Flamengo. Eu acho que também tem uma diferença do tratamento como um trata o outro, entendeu? Não existe Luiz Felipe, é Felipe Luiz. Ele sabe muito bem o nome do técnico do Flamengo. Então eu acho que, no geral, falta um pouco a elegância dele de tratar o rival como o Felipe Luiz trata ele, entendeu? Com mais respeito. Nem tinha percebido isso, para falar a verdade, mas é um bom ponto. Deixa eu fazer uma pergunta para todos aqui. Passa. Vocês acham que o Abel Ferreira é isso tudo como técnico? Ele tem repertório? Por que o Palmeiras não joga com tantas contratações de bons jogadores? Por que o Palmeiras, mesmo com as contratações de jogadores que têm boa técnica, ele continua sendo jogo de pressão, de transição, muita bola aérea? O que será? Então, Eu acho que é um técnico que tem um repertório que é limitado e que funcionou muito bem em dado momento, foi o bastante para ser hegemônico, mas que quando foi exigido dele um passo adiante, ele não está se mostrando capaz. E o Palmeiras é meio refém disso, porque ele foi campeão, então não pode mexer, não pode questionar e fica dependendo como se... Gente, se ele sair, o Palmeiras vai continuar forte, talvez até mais forte, se for capaz de encontrar um outro bom treinador. E existem bons treinadores por aí. E com grana você consegue, de repente, trazer um cara capaz de fazer um grande trabalho. Simples assim. Às vezes fica parecendo que o Palmeiras é um time pequeno que surgiu do nada porque surgiu esse técnico de outro planeta. Não é nada disso. O Palmeiras é muito maior do que isso. E ele é um técnico que ele não demonstra não ter repertório. Não tem repertório para fazer o time jogar de uma outra forma. E a fórmula que ele adotou já não está sendo tão eficiente, tão eficaz como era até algum tempo atrás. Gente, são 2 temporadas sem ganhar nada, sendo suplantado pelos seus principais oponentes, Botafogo e agora Flamengo, e vai fazer no mínimo 2 anos sem levantar uma taça, porque mesmo que ganhe o Paulista do ano que vem, que é o próximo título possível para o Palmeiras, haverá um intervalo de 2 anos da última conquista, que foi justamente o Campeonato Paulista em cima do Santos no ano passado. Eu acho que o Abel ele é muito bom em algumas coisas, mas como o futebol muda muito rápido, o que ele é muito bom agora talvez não seja suficiente. Minha comparação dele é mais ou menos com o Muricy, que foi o melhor técnico do Brasil com folga quando o São Paulo foi tricampeão. Depois o futebol foi mudando, tal, o São Paulo também foi piorando. E ele ainda foi campeão no Fluminense, no Santos e tal, mas... Então, foi campeão no Fluminense, a mas duração do Muricy foi muito maior. Sem dúvida, mas assim, eu acho que o jeito... Mas era muito questionado no São Paulo, né, Tirone? Eu cobri, você lembra? Sim. No final mas aí é aquela soberba, né, Rodrigo? Não dá, ganhar tri brasileiro consecutivo não é pouco, tem que ganhar Libertadores e o Mundial também, né? É aquela coisa, né? É um pouco daquele momento que entrou o São Paulo. O Arnaldo, assim, eu lembro que questionava-se muito o estilo, porque o São Paulino cobra, como é o caso do palmeirense, é o caso do rubro-negro também, e eu acho que as 3 torcidas têm uma similaridade nisso, que eles cobram bom futebol, né? Tem torcidas que não cobram bom futebol. O bom futebol do São Paulo era inquestionável, só o torcedor burro no São Paulo não enxergava isso. Tanto que o time do Santos era completamente diferente do time do São Paulo,
E o time do Fluminense era completamente o time do São Paulo. Depende dos jogadores que você tem, né? E acho que o Muricy conseguia fazer isso. O Abel não é Muricy. O Abel tem um trabalho na vida dele. É o do Palmeiras. A pergunta do Mauro é pertinente, porque o Abel é um técnico de um trabalho só. E acho que eu sempre falei, a expressão que eu usava, o Tironi está de prova, é assim, Tironi, a impressão que eu tenho, eu falei isso no ano passado, quando eu vi a questão com o Botafogo. A impressão que eu tenho do Abel é que ele lida melhor com a escassez do que com a fartura. Então, aquelas... E acho que esse segundo ano tem comprovado um pouco isso. O clube investiu pra caramba, mais do que nunca, desde a janela do ano passado, e talvez refém de um repertório, acho bem diferente do Muricy. Uma coisa é o Muricy do São Paulo, insisto, outra coisa é o Muricy. O Muricy, quando estava no São Paulo, ele só ganha porque é do São Paulo. Era o contrário. Ele só ganha porque está no São Paulo. Cara, o cara fez o Santos, depois de 1000 anos, campeão da Libertadores, fez o Fluminense campeão dos pontos corridos, cara. Né? Então, calma. Né? Eu acho que o Abel... O Muricy já tinha dirigido o Inter, dirigiu lá. O Abel não chega aos calcanhares do Muricy. Não tem nenhum... Ele pode superá-lo, mas hoje ele é um técnico de um trabalho só. Fala, palestrinas! Estamos encerrando esse vídeo aqui. Peço a vocês que deixem o like para ajudar o canal. Muito obrigado para quem está deixando o like. Está sendo de muita importância para o canal continuar crescendo. Está tendo um bom desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal é do Palmeiras, que traz notícia todos os dias para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece dentro do clube, tá? Então não perca tempo, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para você ser avisado toda vez que sair uma notícia nova do Palmeiras. Então, palestrina, fique à vontade, tá? O canal é para vocês. Deixa a opinião de vocês no espaço de comentários do canal, tá? Muito importante. Quem puder também compartilhar com os amigos do canal, vai ajudar demais o canal, já agradeço a todos. Mas vou ficando por aqui, vou encerrar o vídeo e até a próxima. Valeu, fui!